Continuando aqui, a gente tinha parado aqui na equivalência lógica. E agora a gente vai falar um pouco das regras diferentes, né? A gente vai ver dois métodos dedutivos bastante interessantes da parte de lógica, né, que são muito conhecidos, inclusive, não somente para quem é da computação, mas para quem é de outras áreas, por exemplo, das áreas de linguística, do direito, para quem estuda lógica, para concurso também, essas coisas. É bastante comum ver esses dois métodos bastante comum ver esses dois métodos dedutivos que a gente vai ver agora, que são duas regras de diferença bastante comuns, né? A primeira é o modus ponens, certo? O modus ponens, que basicamente diz que se você tem uma proposição lógica de P implica em Q, tal que P é verdadeiro, então a gente assume pelo método dedutivo que Q também é verdadeiro, certo? Basicamente é isso. Ou seja, o que a gente tem nessa regra de diferença? A gente tem uma proposição lógica que já é dada por padrão, né? que é a nossa proposição formada, que é o quê? P implica em Q, ok? Não importa aqui quem seja P ou quem seja Q. P implica em Q é a nossa operação padrão, certo? É a nossa regra, é a nossa proposição lógica. Mas a gente sabe que o quê? Que P é verdadeiro, certo? Independente de quem seja P. A gente sabe que P é verdadeiro. Ou seja, o que a gente tem aqui? A gente tem que a proposição lógica P implica em Q e P é verdadeiro. Logo, a gente deduz método dedutivo do modus ponens pela regra de diferença que Q é verdadeiro. Isso pelo quê? Por aquilo tudo que a gente já viu de tabela verdade do P implica em Q. Né? Se o P é verdadeiro, ele vai implicar que o Q também é. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem o quê? P implica em Q. Ok? Tal que P é teoria da computação é fácil, certo? E que seria aprovado, certo? E a gente sabe que teoria da computação é fácil, é verdade, certo? Independente de quem seja aqui o interlocutor, certo? A pessoa para quem está destinada a informação. A gente sabe que teoria da computação é fácil, é verdade, é o P, é a proposição lógica P, ela é verdade. Então, se teoria da computação é fácil, então seria aprovado logo que o que é verdadeiro pela dedução. Então, a nossa regra de diferença aqui, modus ponens, é um método dedutivo, certo? É uma regra de diferença clássica. Né? Se P implica em Q, P é verdadeiro, então Q também é, certo? Aqui aqui a gente tem uma informação adicional, que é o quê? Que P é verdadeiro, ok? E lembrando que esse P poderia ser, inclusive, um conjunto de proposições lógicas. Né? P poderia ser uma expressão numa forma de proposição lógica, né? Uma proposição composta. Okay? A nossa segunda regra de inferência clássica é o modus tollens. Né? Basicamente ele diz o que? A gente vai ter também a mesma proposição lógica, P implica em Q, só que dessa vez a gente sabe que Q não é verdadeiro, certo? Ou seja, a gente tem not que. Isso a gente implica que a nossa proposição, a segunda proposição lógica, a nossa segunda proposição, ela é falsa, então a primeira também é. Né? Então, esse é o método dedutivo aqui. Então, P implica em Q, a gente sabe que Q é falso, certo? Podemos dizer assim, ou not Q. Eu vou já explicar por que not Q e qual é a diferença do not Q para o Q falso, certo? Mas se Q for falso, P também é. Basicamente, essa é a regra dedutiva do modus tollens, né? Então a gente tem que P implica em Q, tal que P é estudei, certo? Q é fui aprovado, certo? Essas são as proposições lógicas de P e Q, o que significa cada um. Mas a gente sabe que o Q ele é falso. E o que a gente chama de falso na proposição lógica? É você negar aquela proposição lógica. A proposição lógica aqui era fui aprovado. Se eu digo que ela é falsa, então é o quê? É não fui aprovado, ou seja, é o negativo, é fazer um not em cima da proposição lógica, not que, certo? Mas você sempre tem que pensar que a proposição lógica, ela já poderia ter um sentido de negação, né? Poderia ser o meu que, poderia ser não aprovado.
Então, se eu faço not que, numa proposição lógica que significa não aprovado, é o quê? Aprovado. Certo? É por isso que eu falei, é o falso, ou seja, é a negação daquela proposição lógica. Então, eu tenho P implica em que, mas eu sei por entrada, digamos assim, né, por parâmetro de entrada, que não é verdade, eu não fui aprovado, certo? Ou seja, não, note que não fui aprovado. Logo, a dedução é o que? Se o método, logo, a partir do método dedutivo, que P, na verdade, não é verdadeiro. P é not também, P é falso. Então, logo, eu não estudei. Então, se não que, ou seja, não fui aprovado, e eu tenho a proposição lógica, se estudei, então fui aprovado, mas eu sei que não é verdade, né? Eu não fui aprovado, então eu não estudei. Então, a minha dedução lógica, né? Ou seja, esse cara aqui, a minha dedução lógica é que eu tenho não P. Então, não que é a minha entrada, certo? Assim como P implica em que. E eu tenho que o resultado disso vai ser não P, ou seja, eu não estudei, né? Minha regra de diferença. Meus dois métodos dedutivos, né? Diferentemente de quando a gente estava vendo aqui a gente tinha uma tabela verdade. A gente não tinha os valores de P, a gente não tinha os valores de que a gente assumia todos os valores possíveis para chegar no resultado. A regra de diferença não. A gente tem algum valor de uma das proposições e consegue inferir, ou seja, achar o resultado das proposições lógicas, ou seja, o resultado de todo o sistema, nesse caso aqui, né, do problema, enfim. E a gente vai ver isso num exemplo maior, ok? E isso vale também para as outras proposições lógicas que são dadas pelos outros conectivos. Por exemplo, se eu tenho P e Q, ou seja, P, estudei e dormi, eu sei que P e Q é estudei e dormi. Se eu sei o resultado, nesse caso aqui, né? P eu já estou implicando que eu sei qual é o resultado do P. Eu não estou mais assumindo valores. Eu já estou fazendo inferência em cima dos valores. Percebam que essa é a diferença. Aqui, ó, P e Q, eu sei quais são os valores. Eles são verdades, certo? P eu estudei, Q eu dormi. Eu estou inferindo em cima disso. Ou seja, é uma inferência em cima do conectivo lógico AND. Estudei e dormi. É verdadeiro, entendeu? Eu estou inferindo o resultado. A gente também tem o silogismo disjuntivo, que é quando eu tenho a proposição lógica P ou Q, ou seja, estudei ou dormi, nesse caso do exemplo, e eu sei que o que, na verdade, é falso, né? Ou seja, não que, eu não dormi. Estudei ou dormi é uma proposição lógica, mas eu não dormi. Eu já tenho o resultado do que. Logo, eu consigo inferir o resultado do P, ou seja, ele estudou, ok? Porque eu tenho que dar verdadeiro, né? Preciso que a regra de diferença, o resultado, ele tem que ser uma verdade, né? Ele tem que dar algum tipo de verdade. No silogismo disjuntivo, P ou Q, para ser verdade, se o meu Q ele for falso, então é o P. Se por um acaso eu tivesse a informação de que eu dormi, eu não conseguiria, por exemplo, inferir P. Porque P ou Q implica que o Q? Um dos dois é verdadeiro. Mas se eu já sei que o Q é verdadeiro, o P ele pode ser tanto verdadeiro ou falso. Certo? Percebam isso. No silogismo disjuntivo, a minha inferência é em cima do fato de que um deles já é falso. Então, se um deles é falso, o outro é verdadeiro, certo? Porque eu tenho a proposição lógica que dizia P o quê, ok? Agora, como a gente aplica isso no exemplo de verdade, certo? Num exemplo grande, né? Num exemplo mais real, palpável, por assim dizer. Então, digamos que a gente tem a seguinte situação: você está indo para o trabalho. Isso aqui é um problema bastante clássico, né? A gente vê muito joguinho assim de internet, daqueles de adivinhar, né? Se você tem um QI acima de não sei quanto, você vai conseguir acertar os valores aqui. Que é muito aquele negócio de fulano
tem tal profissão, ele gosta da cor tal, ele tem animal tal, e aí você tem 5 fulanos, e aí ele dá algumas dicas, e aí você tem que inferir o resultado final, ou seja, achar qual é os atributos de cada um dos fulanos. Certo? Esse é um jogo bastante comum de internet. E a gente faz, né, às vezes, sem saber, né, sem saber a parte teórica, que a gente está implicando o quê? Inferência. A gente está aplicando inferência em cima daqueles problemas, ok? Então você está indo para o trabalho e percebe que esqueceu os óculos. Ao tentar descobrir onde estão, começa a pensar os seguintes fatos. Então o objetivo é o quê? Descobrir onde está o óculos. Certo? Então a gente pensa em alguns fatos, a gente cria algumas proposições lógicas, certo? Então, a primeira que a gente cria aqui, ó, se os meus óculos estão na mesa, então eu os vi no café da manhã. Se a gente for traduzir isso para uma expressão lógica, para uma proposição lógica, eu tenho aqui um então, ou seja, então é um implica. Então eu tenho um condicional. Tal que a minha primeira proposição lógica é se meus óculos estão na mesa, e a segunda é eu os vi no café da manhã. Então, P implica em que, ó, meus óculos estão na mesa, implica que eu os vi no café da manhã. É uma proposição lógica. Eu não tenho um valor aqui. Eu não sei se P é verdade ou falso, ou verdadeiro ou falso, se Q é verdadeiro ou falso. Eu ainda não sei. É uma proposição lógica. A segunda é, eu estava lendo o jornal na mesa da cozinha ou na sala de estar. Ou seja, eu tenho um conectivo aqui ou, né, juntando duas outras proposições que não são P e Q. Então, R ou S, né? Estava lendo o jornal na mesa, é o R, e o S é ou estou na sala de estar, certo? Se estava lendo o jornal na mesa de estar, então os óculos estão na mesa do café, né? A gente tem agora a palavra então, implica, certo? Então eu tenho de novo um condicional, tal que o primeiro é eu estava lendo o jornal na mesa de estar, ou seja, é um novo. Aliás, não é um novo, né? Ele está aqui, ó. Eu estava lendo o jornal na mesa da cozinha ou lendo o jornal na sala de estar, certo? Então, repito aqui o meu S, ele aparece aqui de novo. Ó. S implica em T. Perceba que eu estava lendo o jornal na mesa de estar é a mesma coisa de sala de estar aqui de cima, né? Ou eu estava lendo o jornal na mesa da cozinha ou na sala de estar, certo? Então, mesma coisa. Então, os óculos estão na mesa do café. Esse é novo, então, nova proposição. E agora percebo que eu tenho a seguinte expressão. Eu não vi os óculos no café da manhã. Mas perceba que a minha primeira aqui, ó, a primeira frase era então eu os vi no café da manhã. Que, proposição que. Mas agora eu estou afirmando a negação. Né? Eu estou afirmando que aquilo era falso. Eu não vi os óculos no café da manhã. Essa é a primeira afirmação. Ou seja, é o primeiro valor que eu tenho. Então, não que. Que se eu estava lendo um livro no café da manhã, ou um livro na cama, então meus óculos estão no criado mudo. Novas duas proposições aqui. Estava lendo o livro no café, ou na cama. Então, meus óculos estão no criado mudo. Nova proposição. Então, o implica em xisão. Né? Se eu estava lendo o jornal na mesa da cozinha, então meus óculos estão na mesa da cozinha. Jornal da mesa da cozinha. Lendo o jornal na mesa da cozinha já aconteceu aqui, ó, é o meu R na segunda frase. E meus óculos estão na mesa da cozinha. Aconteceu aqui, ó, é o meu T. Então, ou seja, eu tenho R implica em T. Meus óculos estão na mesa. Ah, não, é outro, né? Aqui era a mesa do café, aqui é a mesa da cozinha. Então, a mesa da cozinha é o primeiro, na verdade. Ó. Meus óculos estão na mesa da cozinha. Então, Rzão implica em Pzão. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco proposições lógicas e uma que já uma proposição lógica que eu já tenho o valor dela. É falso. Né? Note que. E aí eu posso tentar inferir o valor das outras proposições lógicas a partir desse detalhezinho aqui do não que. Ok? Então aqui minhas regras de referência, né? É sempre bom dar uma separada, né? Ver cada uma delas dessa forma, né? Somente através das variáveis. Aqui são as operações que eu tenho, né? Ou seja, são aquelas 6 frases. Se eu pegar A1 e A4,
né, e olhar lá o meu slide de modos tollings, eu vou ter o quê? P implica em Q, e eu estou dizendo que não Q. Né? Se eu estou dizendo que a segunda parte da proposição lógica, que é P implica em Q, ela é falsa, então a primeira também é. Né? Por método dedutivo, modos tollings, então, note P. Então eu já sei que também P é falso, ok? Pegando agora R implica em P e usando aqui ó, o resultado de 7. Já estou usando o resultado da operação anterior, certo? Uma realçada. Usando o resultado da operação anterior, R implica em P, eu sei que não P, então não é R, né? Achei aqui mais uma. Seguindo isso, posso fazer o que? Não R, eu posso usar com 2, né? Qual é a expressão 2 aqui? Ó? R ou S, que é o meu silogismo disjuntivo, né? Então, se R ou S, e eu já sei que não R, ou seja, R é falso, então S é verdadeiro. Porque R ou S, um dos dois aconteceu. É só lembrar da frase. R ou S é o quê? Eu estava lendo o jornal na mesa da cozinha ou na sala de estar. E ou seja, o que eu disse? Eu não estava lendo o jornal na mesa da cozinha. Então eu estava lendo na sala de estar. Basicamente é isso, certo? O resultado aqui, ó. Eu estava lendo o resultado na sala de estar, ok? Tendo S, eu posso aplicar agora modos ponens, né? S implica em T, tal que eu sei o valor de S. E S é verdadeiro. Então, logo, por modos ponens, né? Método dedutivo, eu tenho o T, né? Então, T é verdadeiro aqui. Percebe que eu já usei quase todas as regras, né? Opa. Implica em T, né? Então, eu usei aqui a regra 1, 6, 2, 3, né? Falta eu usar agora a 5, né? 5 somente. Ah, tá. Aí eu tenho que, eu achei o T, né? A gente viu aqui que, por exemplo, usão implica xão não serve pra gente, né? A gente já entendeu por quê. E se eu voltar aqui pra minha tabela de diferença, a gente viu que P é falso, R é falso, S é verdadeiro e T é verdadeiro. Se eu voltar aqui pra minha tabela, a gente vai ver o quê? Que o meu S era, eu estava lendo o jornal na mesa de estar, esse era o verdadeiro. E o que é verdadeiro também é o T. E se eu olhar na minha tabela do que significava cada proposição lógica, T é o quê? Os óculos estão na mesa do café. Então logo eu descobri o quê? O objetivo. Que o objetivo era desvendar se onde estavam os óculos. E os óculos estavam justamente na mesa do café. Perceba que o implica em X, a regra 5, que é o quê? Eu estava lendo um livro na cama, ou implica que meus óculos estão no criado mudo. Esse é uma regra de diferença que a gente não assumiu nenhum valor. Né? Ou seja, a gente não descobriu se essa relação era verdadeira ou falsa. Mas ela não implicou no resultado final. Eu alcancei o resultado final, que era descobrir se os óculos estão na mesa do café. Então perceba como uma regra de diferença é utilizada aqui. Tudo isso a partir do quê? Do fato de que eu não vi eles no café da manhã. Né? Era a nossa primeira regra básica, né? Não que. Regra número 4. Ok? A partir disso a gente vai ver aqui prova de teoremas, um pouco. E aí a gente pula já para o slide de conjuntos, né? A gente vai falar um pouco da parte matemática.